Irmãos, hoje eu quero falar sobre a causa de nós sofrermos tanto. Por que as pessoas sofrem tanto? Por que que a gente sofre tanto na vida? O versículo é simples, Oséias 4:6. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E Jesus falou assim, que vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? Então, o que que acontece? O que que tem levado a humanidade a sofrer? A falta do conhecimento, irmãos. Deus, tudo que você vai comprar, seja um celular, né, seja um carro, né, seja o que for, vem um manual, né? E eu já falei isso, eu aprendi isso muitos anos atrás com um rapaz que falou comigo assim, irmão, tudo que você compra na vida tem um manual. Deus nos criou e deixou o manual, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E esse manual, né, que nos ensina a viver, que nos ensina a funcionar melhor. E o que a gente não entende é que às vezes é assim, irmãos. Os erros que você comete, seja eles consciente ou não, ele vai te trazer alguma coisa. Um exemplo, se alguém pegar um copo d'água, pingar um veneno ali, né, transparente, der você para beber, você vai morrer. Você quis suicidar? Não, mas você morreu. Você viveu de forma involuntária. E da mesma forma são os erros involuntários, por falta de conhecimento. Entendeu? Você está cometendo erros que você não sabe, mas é errado. Né? Então, o que que acontece? A gente tem que entender, irmãos, que essas faltas de conhecimento que têm arrastado o povo para o sofrimento. Porque tem versículo lá, se eu não me engano, no livro de Josué, fala que houve uma geração que não conheceu a Deus e que cada um andava segundo sua própria justiça. Ah, não, fez isso, eu vou fazer aquilo e tá certo, entendeu? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que eu sou contra, é o achismo, a tal da axiologia, né? Ah, eu acho que você tem que fazer assim. O achar não está certo, tem que ser o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito disso? Eu quero casar, então o que a Bíblia diz a respeito do casamento? Eu briguei com a minha esposa, o que a Bíblia diz a respeito do meu papel de marido e do papel dela de esposa? Não é o que eu acho que ela tem que fazer e o que eu acho que eu tenho que fazer. Existe aqui um manual dizendo o que eu e ela devemos fazer diante de cada situação. Então, às vezes as pessoas, por exemplo, querem casar, né? Um homem quer casar. Ele quer casar, porque aí já começa casando errado. Pela astrologia. Ela é muito bonita, eu vou casar, né? Namorar com ela, tal, porque quer mostrar para os outros que tem, né? Uma namorada bonita. Mas não vai pelos princípios bíblicos. Aí o erro já começa por aí. A Bíblia já diz, não vos metais em um jogo desigual, né? Que consenso tem as trevas com a luz. Já começou errado em escolher, né, só por causa de beleza. Aí, segundo, versículo, né, lá na Bíblia Deus fala muito isso lá na Torá, né? Não caseis com mulher de outros povos, para que quando vós envelhecer, não desviai vossos corações do Senhor, né? Mas não, as pessoas iam lá e casavam, né, de qualquer forma. E aí o que que acontece, irmãos? As pessoas começam a sofrer e a pagar o preço por causa desse tipo de escolha. Eu quero ser marido. Mas o que é ser marido, né? Dentro da palavra de Deus. Aí você vai lá, por exemplo, para Efésios 5:25. Marido, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Entendeu? Mas será que a pessoa tem esse amor para ser um marido? Será que ela ama de verdade a ponto de dar a vida? Eu quero ser pastor de igreja. Você quer ser um pastor? O que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1 Timóteo, capítulo 3, né? Ou 2 Timóteo, capítulo 3. Como deve ser alguém que quer ser pastor? Deve ter os filhos em sujeição, não pode ser bebedor, nem espancador, né? Tem uma lista ali que fala para quem quer pastorear, mas as pessoas vão lá, pegam uma credencial de pastor, abrem uma igreja, né? E começam a pagar o preço por algo que Deus não chamou e que não está qualificado de acordo com a palavra para ser, né? Não está qualificado de acordo com a palavra para ser. Aí começa a pagar o preço. Por quê? Porque quando Deus te chama para algo, Deus te dá
para você como é que eu posso te dizer? Uma sustentabilidade, uma força espiritual para que você consiga, né, lidar com as situações, né? Porque a própria Bíblia diz que a uns Deus chamou para profeta, outros Deus chamou, né, para o ensino, cada um Deus chamou para uma coisa. Então não adianta eu querer ser aquilo também que Deus não me chamou para ser. Agora, existe chamados voluntários? Sim, mas não é todos os casos, né? Prova disso tem lá Isaías capítulo 6, quando Deus pergunta para Isaías, né? A quem enviarei? Quem irá por nós? Deus fala assim, Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim. Então ele se prontificou para as coisas de Deus. Mas nem todo caso é assim, existem regras, né? E cada caso diante de Deus é um caso. Você não pode querer tomar decisões da sua vida baseado em achismo. E essa é a causa do porquê as pessoas tanto sofrem. Outro exemplo, você vai lá financiar um veículo. Aí você pega um contrato, todo tamanho lá, eu quero o carro, aquela empolgação pelo carro, você assina o contrato e vai. Quando você vê, né, o seu carnê de pagar vem dessa grossura. Aí você fala, meu Deus, o que eu arrumei? Né? O que eu vou fazer da minha vida e tal. Você assumiu um compromisso, uma responsabilidade de uma dívida, sem ler quais são as suas obrigações para isso. Então, essa é a causa do porquê as pessoas tanto sofrem. Entendeu? Você quer pastorear uma igreja? Veja quais são os quesitos bíblicos para isso. Irmãos, por que eu nunca aceitei das pessoas um cargo de pastor? Quantas vezes já me ofereceram isso? Sabe qual de quê? Que eu falei com as pessoas, eu só quero algo para mim quando Deus falar comigo, que Ele está me chamando para isso. Porque eu não quero colocar na minha vida a responsabilidade do qual eu não tenho certeza se Deus me chamou. Mas você prega, evangelista prega, ganhador de almas prega, diácono pregar. Várias pessoas na igreja pregam. Agora, pastorear não é só pregar, é cuidar de ovelhas. Primeiro, a Bíblia diz, se você for no livro de Jeremias, você vê os castigos que Deus traz sobre os pastores que largam as ovelhas jogadas. A Bíblia diz sobre aqueles, né, que maldita é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? Então, se você quer ser pastor, você tem que ter compromisso. Pastor tem que ter cheiro de ovelhas. Você vê exemplo de Davi, né, que lutava contra o leão, contra o urso a favor da ovelha. Se a gente for ver um ensinamento disso, é que um pastor de igreja, ele tem que dar vida para essas ovelhas, lutar a favor dela, não é só ficar lá pegando os 10% da lã do seu corpo. Entendeu? Então é algo que vai muito além. Aí as pessoas estão assumindo compromissos diante de Deus, porque é sério, entendeu? De coisas que Deus não se chamou. Quer um outro exemplo disso? Aquele rei que está lá, se eu não me engano, em Reis, que ele não poderia oferecer incenso, né, de sacrifício para Deus dentro do templo. Quem tinha que fazer isso era o sacerdote ou os levitas, não me lembro no momento. E ele temou e foi. Não, eu vou, eu posso, e foi, e saiu de lá com a lepra na testa. Por quê? Foi fazer coisas do qual não foi chamado para fazer. O chamado dele era ser rei e não de oferecer sacrifícios a Deus dentro do templo. Entendeu? Cada um com aquilo que Deus chamou. Se ele queria oferecer algum sacrifício a Deus, chamasse quem oferecia o sacrifício. Eu quero, né, oferecer um sacrifício a Deus. Tá aqui os bois, né, o gado, melhor ovelha. Eu quero fazer sacrifício para Deus. E chamar quem Deus chamou para ir lá oferecer. Mas essa é a causa do qual vem tanto sofrimento. Você quer casar, você não ora. Você quer arrumar um homem de Deus, você não ora. Você quer arrumar uma mulher de Deus, você pega a primeira doida varrida que você acha na rua aí, só porque é bonita. Entendeu? Como se beleza durasse para sempre, porque há pouco tempo estava conversando com a minha esposa. Corpo, você muda. Você pega um rapaz magrinho aí, você dá ele um suplemento, taca ele na academia, dá um certo tempo aí, o cara tá, né, bem arrumado. A gente vê isso em muitos artistas, né? Que antes da fama não tinha tanta beleza e hoje tem muita beleza. Corpo você molda. Agora, e o caráter? Entendeu? O caráter não é fácil de ser moldado. Então as pessoas têm que ter isso na mente. Quer parar, quer diminuir o seu sofrimento, quer colher coisas boas na vida, busque qual é a vontade de Deus. O que Deus quer de você. Entendeu? Por que eu acredito que Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus?
Davi, ele entra na batalha e falava: Senhor, irei eu contra os filisteus? Deus falou assim: ó, quando eu ouvir o barulho dos cavalos sobre a copa das árvores, sabei que o Senhor vai diante de vós. E Davi teve várias vitórias, né? Por quê? Porque pedia conselho a Deus antes de agir. Mas não, às vezes o cristão ele quer cair em palavras bajuladoras. Olha Josué capítulo 9, né? Josué, você verá que o pessoal das terras em voltas, né, 3 dias de distância, vestiram roupa velha, pegou pão bolorento, vinho roto, sapato velho e pão duro. Chegou: ó Josué, nós moramos longe, ouvimos falar dos feitos do teu Deus, né? Faz com nós aliança hoje e tal. E ó, em cima de Josué. Josué caiu e lá fala. E Josué, lá no capítulo 9 está escrito: e Josué não pediu conselho da boca do Senhor. E lá atrás Deus já tinha avisado que os moradores que eles não tirassem daquela terra ficariam como espinho nos olhos para eles, né? O tormento seria como se fosse espinho nos olhos. Josué não pediu conselho e pagou o preço caro, porque axiologia. A gente tem que tirar esse negócio de teologia, sem parar de achar o que você acha que é bom para você. O que você acha que é bom não importa. Deus sabe o que é bom para você.